Olá, pessoal. Essa vai. Não adianta, essa vai. Então, na boa, não tem jeito. Bate palminha, bate. Bate palminha. Olá, pessoal. Aqui estamos. Vai mais uma. 1, 2, 3. Bate palminha. Já. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui nós estamos novamente, para dar continuidade ao livro de Efésios. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre Efésios 3. Quando nós pegamos para ler Efésios 3, nós podemos visualizar que fala sobre, Paulo está falando sobre o ministério dele. Então parece até que é assim, muito histórico, mas se nós formos lendo, nós vemos assim a humildade de Paulo, de dizer que ele era o menor dos menores, mas que foi confiado a ele falar de algo que no Antigo Testamento não acontecia. E de repente foi revelado que os gentios tinham o mesmo direito que os judeus. Isso é muito bacana para nós, Glória a Deus por isso, agradeço a você aí também, que não conhece, mas agradeça, porque nós temos os mesmos direitos. Nós somos chamados, família de Deus, corpo de Cristo. Sim. Por quê? Porque através de Jesus, que confiou a Paulo esta palavra, em que todos nós, nós temos a dispensação de Paulo. O que é dispensação? O versículo 2 fala sobre dispensação. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Foi dado a Paulo a dispensação, a administração. Então, por onde ele passou, ele declarou esta palavra, a qual nós tomamos posse, a qual nós podemos viver dia a dia, dizendo que nós e os judeus somos um só corpo e nós temos os mesmos direitos em Cristo Jesus. A justiça do Senhor chega até nós, a graça do Senhor chega até nós, por causa dessa palavra. Ainda que, como eu disse, no Velho Testamento, eles já passavam algumas coisas parecidas. Mas o parecido era assim, irmãos: aquele que nos abençoar será bendito, e aquele que nos amaldiçoar será maldito. Está em Gênesis 12, 3. Então, lá era só isso. Se você abençoasse o povo de Deus, então você receberia essa bênção. Mas aí vem Cristo, e nos tira, nos tira da perdição, nos trazendo salvação. Então essa é a primeira parte que nós vemos do capítulo 3. E a segunda parte, de todos os versículos que tem, a partir do versículo 14 ao 21, eu quero deixar um versículo bem importante, que toca no nosso coração, que nós compreendemos, passamos a compreender o amor de Deus. Paulo então declara este amor por nós, nos trouxe vida, Jesus nos trouxe vida e Ele nos declara esta vida. Mas aqui ele diz assim, no versículo 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então eu fiquei pensando, compreender que o amor tem a largura, tem o comprimento, tem a altura e tem a profundidade. Eu quero conhecer, eu quero compreender este amor. O que vocês me dizem? Olha, me chamou a atenção que você falou, Estela, a questão da humildade, da submissão, de Paulo. Então isso me causou um impacto, até porque o que está falando aqui no 14. No 14 fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. Vejam, a primeira atitude de Paulo, ele se coloca de joelhos.
ele fica submisso ao Pai, né? Então ele fala: Pai, não tenho condição, o Senhor é que me fortalece, o Senhor é que me dá condições, o Senhor é que estabelece minha família. Então a primeira atitude qual é? Não é falar que Deus pode, não. A primeira coisa é você se submeter, é você reconhecer a sua pequenez, para que Deus ele possa ser grande na sua vida. Mas a primeira coisa é você ter noção que por você mesmo, nada, né? Isso é importante, só pegando um gancho, né? Quando isso na própria Bíblia tem esse ponto, né? Em Gênesis 10, se não estou enganado, onde o homem, ele em algum momento pensou lá atrás que ele se bastava, e aí ele fez a famosa torre de Babel. Babel é confusão, né? Então vejam que Deus falou: peraí, você não, eu sou o começo, o meio, o fim. Você não tem que fazer uma torre para você, isso é para mim, se for fazer, porque afinal de contas, né? Eu é que lhe dou vida, eu que lhe dou salvação, eu que lhe dou todas as coisas necessárias, né? Então, poxa, vamos ter um pouco mais de cuidado com isso. Então, isso é um ponto fundamental. Se submeta a Deus, tá? Tenha isso em mente, para que assim Ele possa ser grande na sua vida e você possa ter essa relação de filho e pai, né? Onde o filho respeita o pai, o filho ele obedece aos pedidos, aos mandamentos do pai. Isso é importante, né? Uma coisa curiosa sobre Paulo, né, é que assim, independente, ele abraçou tanto o evangelho, depois de perseguir tanto, né, os judeus, né, os cristãos, que por onde ele passava ele não estava nem aí, ele impunha as mãos, orava, evangelizava, né? E aqui, ó, o versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Né? E uma coisa curiosa que eu acabei de vivenciar, né, ali com os jovens, né, foi o capítulo de Atos 16, que fala da prisão dele, de Paulo e Silas, né? E ali a gente vê que ele impôs a mão numa pessoa, repreendeu o demônio, evangelizou o carcereiro, foi na casa dele, né, e ali anunciou as obras de Deus, porque esse é o amor, você lidar, né, com situações que podem ser incompreensíveis para outras pessoas, mas ali você anuncia o amor de Deus, isso que a Estela falou, a largura, a profundidade, o comprimento, né, que muitas vezes para nós é incompreensível, como que com louvor, né, ali Deus quebrou as prisões, ele saiu de uma situação totalmente que estava contra ele, né, e conseguiu ainda levar salvação para uma família. Sim. Mas é o que ele diz no 20, ó, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, infinitamente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós oramos muito isso, né? Senhor, muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Infinitamente mais, e é isso que Deus tem para nós, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Ele tem a fé, ele diz assim, que nós sejamos corroborados. Corroborados? Essa é uma tradução que a gente lê muito na igreja. Mas corroborados fortalecidos no íntimo do seu ser. Então, assim, que nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, porque Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Sim. O exemplo, né, que foi corroborado, que foi fortalecido no íntimo do seu ser, foi o próprio Paulo. Exatamente. Né? Vamos lembrar só um ponto que Efésios, Paulo, ele começou a escrever Efésios quando ele estava preso em Roma, né? Essa é uma divergência aí, mas não vou entrar muito nesse mérito, que ele estava preso em casa ou preso numa prisão, né? Mas vejam, independente de onde quer que esteja, vejam só como ele estava preso, e mesmo assim tudo que ele escreveu, seguindo a palavra, né? As orientações de Deus. Então, poxa, não tem como nos maravilhar com esse tipo de coisa, realmente, né? Foi o que eu falei aqui, né? Independente das circunstâncias, né? Ele fazia a obra que foi incumbida a ele, e ele apresentava isso de uma forma muito verdadeira, né? Ele não fazia
nada do qual ele não vivenciou. Uhum. Né? Ele foi preso, foi açoitado, Sim. foi acusado injustamente, Passou fome. passou sede e ainda assim ele Fiel. Fiel. manteve-se fiel. Sim. Né? Eu- E isso daí eu acho que é o que muita gente precisa saber, porque às vezes passa um aperto ali, uma circunstância um pouco contrária, Uhum. né? Mas Já para. Né? já Uhum. para o que está fazendo. Uhum. Eu quero então deixar isso para vocês, né, a todos que estão nos vendo nesta hora. O versículo 17. Para que Cristo habite pela fé Uhum. nos vossos corações. Esse habite, olha, ele vem do grego que diz: faça morada permanentemente. Que Cristo possa fazer morada permanentemente nos nossos e no seu coração. Você aí que nos ouve. A fim de, estando arraigados, haja raiz, como uma árvore, como você pode ver aqui, né? Como uma árvore grande, frondosa, uma raiz forte. Seja você arraigado e fundado em amor. Haja um alicerce. Nós dissemos no último vídeo sobre ser edifício. Sim. Seja alicerçado pela rocha eternal, pela rocha forte, que é Cristo. Legal. Ok? Isso aí. Ok, bacana. Então, pessoal, dá aquele like, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, tá ok? Comenta, deixa os seus comentários aí. E se por acaso você precisar de oração, conhecer alguém que precisa de oração, por favor, também venha e coloque nos comentários, peça isso para nós. Nós vamos estar orando para essa pessoa, né? E aí estabelecer uma relação de contato realmente para ajudá-la, para ver se ela consegue se converter ou ter a sua vida alterada, tendo em vista a força do nosso Deus. Tá bom? Amém? Amém. Glória a Deus. Efatá! Aê, meus cruzes!